Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje. Oi, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre educação, sobre criação de filhos especiais. Cláudio, bom dia, né? Muito bom ter você por aqui. E eu gostaria que vocês ficassem bastante à vontade para perguntar o que quiserem, né? Colocar os seus comentários, as suas experiências. Eu acredito que na live de hoje essa troca, né, de experiências entre as pessoas que vivenciam, né, ou que tem um caso de uma pessoa com necessidades especiais, seja adulto, seja criança, na família, pode contribuir e colaborar bastante para que a gente possa fazer uma live, né, de muitas informações, de bastante acolhimento. A gente pensou com bastante carinho nesse tema. Eu acredito, como eu trabalho bastante com crianças, então eu tenho, né, muito contato com essa realidade. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar, que é importante de ser comentada, mas eu gostaria realmente de contar, né, com o comentário de vocês, com, né, as histórias de vocês, para a gente fazer essa troca de experiências, ok? Olá, Rafa, seja bem-vinda. Bom dia, né, para você que está no Brasil. Então vamos aguardar um minutinho para a gente já começar com a live. Então vocês estão me ouvindo bem, né? Isso é bom. Bem, começando a falar um pouquinho, né, enquanto o pessoal ainda está chegando, sobre a questão de uma forma mais geral, né, da paternidade e da maternidade. Quando um casal decide ou não, né, pode ser que aconteça uma gestação não planejada, né, não que ela não seja desejada, mas que pode ser, né, sem um planejamento. Existe uma série de novas sensações, de emoções que tomam conta, né, dessas duas pessoas no momento da descoberta dessa gravidez, né? Então, a maternidade e a paternidade são processos muito diferentes, né? Para o homem é diferente do que é para a mulher, muito diferente em alguns momentos, né? Para a mulher, ela pode em alguns momentos até querer não sentir algo, mas não tem como ela fugir, né? É um ser que está crescendo dentro dela. Então, por mais que às vezes, né, por conta da correria do trabalho ou de uma série da dinâmica, né, da vida, do cotidiano, né, a mulher gostaria de ter menos sensações por conta da gravidez, mas é algo que ela não tem muita opção, né, por conta do processo que está acontecendo dentro dela. E para um homem, né, o processo de paternidade é um processo ele é adquirido, ele é construído, né? Então, por isso que é importante a participação dos homens durante todo o processo da gestação. Então, no acompanhamento, quando possível, lógico, né? Mas no acompanhamento das consultas, né, no obstetra, no médico, quando vai fazer o ultrassom, que o casal consiga assim, conversar, né, e se organizar para que o processo aconteça com a participação dos dois. Claro, algumas coisas a mulher toma frente, né, às vezes por conta do trabalho, né, dos horários, mas que o homem, né, ele consiga participar o máximo possível desse processo, justamente para construir, né, esse vínculo, para construir a paternidade, que é algo que ele vai apenas, digamos assim, observar, né, ele não está sentindo literalmente as mesmas coisas que a mulher está sentindo, mas que ele possa realmente, efetivamente participar desse, né, durante todo esse período da gestação.
Claro que durante, né, esse período, muitas coisas acontecem. Podem acontecer conflitos por conta disso, podem acontecer, já começa, né, com a descoberta da gestação, toda uma mudança na dinâmica. Então, se era um casal que saía bastante, né, tinha uma vida social bastante ativa, às vezes por conta, né, do mal-estar que pode acontecer nas mulheres, não são com todas que acontecem, né? Mas se acontecer, então isso acaba impactando, lógico, né? A pessoa tá passando mal, não tá bem, então é difícil dela conseguir sair, né? Pra se distrair e tudo mais. Então, e aí vai passando o tempo, a gestação vai avançando e algumas coisas não dá pra fazer, né? Grávida de 7, 8 meses, você fica um pouco restrita, né? Nas atividades que você pode desenvolver. Mas, e isso impacta, né, na dinâmica do casal, na dinâmica da família. Então, por isso que é importante, né, que seja um momento de bastante união do casal, ou, né, numa família que tem mais filhos, que os filhos também participem desse processo, né? Boa noite, pessoal do portal, muito obrigada, né, pela oportunidade, pelo apoio, né? Então, é importante que o casal realmente esteja bastante unido, né, para vivenciar, né, essa gestação da melhor maneira possível, para aproveitar todos os momentos, né? Então o bebê vai acompanhando o crescimento desse bebê e aí vai passando o tempo, a barriga também vai crescendo, outras coisas, né, vão acontecendo, aí descobre, né, qual que vai ser, se vai ser menino, se vai ser menina. Então tem a escolha do nome, o chá de bebê, a decoração do quarto. Então muitas coisas que precisam ser feitas nesse período, né, aí de 38, 40, 42 semanas. E que pode parecer que não, mas passa muito rápido, né? Então, isso a gente está falando de um processo normal, né, com uma criança que não tem nenhum... né, num primeiro momento não tem nenhum problema, aparentemente saudável, né, e tudo mais. E aí, a partir do momento em que se descobre essa gestação, todo um mundo nasce junto com ela, né? Então, são as expectativas que tanto o pai quanto a mãe, lógico, os outros membros da família também, mas, né, hoje eu gostaria de focar mais no grupo social primário, né, pai, mãe e irmãos. Assim, que tem esse trabalho, né, que tem essa vivência de construir esse mundo para esse novo ser. Então, começam a ser criadas, né, as expectativas de como é que ele vai ser, se ele vai ser parecido, esse bebê vai ser parecido com o pai, vai ser parecido com a mãe, eu quero que ele seja igual a você nesse sentido, que ele seja trabalhador, que ele seja inteligente, que ele seja isso. Então tem uma série de coisas que passam pela cabeça dos pais e uma série de medos também, que é natural por conta de ser algo desconhecido. Mesmo quem tem mais de um filho, né, pode dizer que as gestações são diferentes, nós não somos iguais, nem aos nossos irmãos, gêmeos são diferentes, né? Então, todo esse mundo é construído, a gente cria expectativas para os filhos quando eles crescerem, mas quando for para a escola, quando a criança nem nasceu e os pais já têm todo esse mundo construído, né? Todas essas hipóteses e essas possibilidades que essa nova vida acaba despertando nas pessoas. Os bebês mobilizam muito. Bebê é fofo, né? Então a gente tem ali todos os adultos da família acabam realmente sendo bastante tocados por essa nova vida, né? Uma nova vida, ela preenche a casa de alegria. Todo mundo fica naquela emoção, né, da continuidade da família, de, né, ser algo que assim, uma representação do casal. Então tudo isso impacta, né, nessa construção que se faz de expectativas para essa nova vida.
né? E como é que a gente trabalha, então, quando existe a evidência, né? Algumas questões já podem ser descobertas ainda, né, com o bebê na vida intrauterina, como por exemplo síndrome de Down e algumas outras questões, né? Boa noite, Vivi. Boa noite, Ikeda. Sejam bem-vindos, né? Então, quando existe, né, a descoberta de algum transtorno, de algum problema, de alguma doença neste bebê que ainda não nasceu, ou logo depois que nasce, existe uma ruptura, né? Então, esse mundo que é criado, ele sofre, ele desmorona, né? Por conta dessas idealizações que se faz deste bebê perfeito, e mesmo quando o bebê não tem nenhum problema de saúde, ele vai ser totalmente diferente daquilo que se imaginou, né? Mas quando nós estamos lidando com essa situação de ter um diagnóstico, né, confirmado de algum distúrbio, de algum problema, de alguma doença ou alguma condição, como no caso, né, de síndrome de Down, de autismo, entre outros, então existe um período de luto, né? O luto por esse bebê que já não vai mais ser aquilo que se esperava, que talvez por conta das informações que se tem, por conta de alguns preconceitos ou de alguns rótulos, né, que a gente aprende, ou de algumas informações que a gente tem, mas nunca pesquisou ao certo. Então, esse luto acontece, né? E ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser trabalhado para que o novo possa ser colocado no lugar, né? Então, essa nova vivência, essa nova avalanche de emoções, né? Porque tem o amor envolvido, mas também tem o medo, tem a insegurança, pode ser apresentados alguns, né, sentimentos de culpa. Então, tudo isso acaba virando uma bola de neve que precisa ser parada, né? Então, esse processo, como eu disse, né, que a gente realmente dentro da psicologia a gente trabalha, né, como um luto mesmo, desse bebê, para que os pais consigam expor as suas emoções, expor as suas frustrações, expor os seus medos, e aí a gente começar a trabalhar, né, esse desafio. Como eu disse, eu trabalho com crianças, né? Eu tô aqui no Japão desde novembro de 2016 e percebo, né, que hoje os diagnósticos infantis, eles estão numa crescente, né? Então, seja de autismo, seja de déficit de atenção, e algumas questões que causam uma preocupação muito grande, né, nas famílias, de nossa, como é que ele vai conseguir fazer isso? E agora, o que a gente vai fazer, né? Então, é importante que depois desse período de luto trabalhado, depois que começa, né, o processo de aceitação, que pode, assim, não tem um tempo, então depois de um dia, depois de algumas horas, ou depois de meses, ou depois de anos, enfim, né, cada família, cada pessoa vai lidar com isso de uma forma diferente, né, mas é importante, né, que os pais, eles procurem ajuda, né? Procurem ajuda para esclarecer as dúvidas que vocês têm a respeito do que está vivendo, do que está acontecendo, de quais são as possibilidades, quais são as limitações, né, dessa doença ou dessa condição, né, dessa criança, para poder fazer o máximo possível. Então, vou
usar, né, o caso do autismo, que é o com o qual eu tenho mais familiaridade, né, que eu trabalho mais. O autismo é uma condição, né? Então a criança nasce autista, isso é o que a gente tem de mais de senso comum entre a comunidade científica. E aí, como é que eu trabalho isso, né? O autismo tem vários graus, tem o mais leve, tem, né, o moderado, tem o mais grave, tem alguns autistas que a gente chama de autistas de alto rendimento, então eles têm muitas habilidades, mas de uma forma geral, a gente tem, né, essa pré-concepção de que o autista não vai conseguir fazer nada sozinho, né? Então, o autismo, ele tem uma dificuldade, né, em algumas áreas, então, do comportamento social, da comunicação, né, e apresentam os comportamentos repetitivos que são disfuncionais, mas isso não significa, em absoluto, que eles não tenham capacidade de aprender coisas, ou que eles não sejam inteligentes, ou que eles, né, que a limitação é tamanha que não dá para fazer nada a respeito disso. Sempre dá para fazer alguma coisa. É por isso que é fundamental que os pais consigam trabalhar esse sentimento, né, que eles têm de estar vivendo numa situação como essa, para poder buscar ajuda e para poder aceitar a ajuda de uma forma tranquila, né? Existem inúmeros profissionais na área da saúde, na área da educação, que podem ajudar e orientar, né, de como trabalhar para que essa criança cresça com autonomia, para que essa criança se desenvolva da melhor maneira possível. Mas esse exercício, né, de lidar com essa circunstância, de fazer com que realmente essa criança ou essa pessoa, né, porque eu tô falando dos bebês por conta dessa, né, que assim, que é o mais comum, talvez, né? Assim, de ter um filho e de acompanhar, e do processo de educação ser mais difícil ou mais trabalhoso quando, né, você descobre essa condição na criança, né? Ou quando ela nasce, como eu disse, ou depois de algum tempo, né? No caso do autismo, a partir de 18 meses, de 2 anos, a gente já consegue, né, fazer uma questão de diagnóstico, de fechar, né? Mas pode acontecer também no decorrer da vida, uma criança que era normal e que acabou, né, às vezes por conta de um acidente, por conta de uma doença, então se torna, né, deficiente, né, deficiente físico, deficiente intelectual, deficiente auditivo ou visual. Então tudo isso também demanda essa mesma circunstância dos pais terem, né, sempre essa expectativa, esse plano de vida, né, que se faz para os filhos. Eu quero que ele cresça, que ele vá na escola, que ele aprenda muitas coisas, que ele viaje, que ele tenha experiências, que ele se case, enfim, né, que ele se torne um profissional, né. Então tudo isso todos os pais fazem em todas as fases da vida, né, da pessoa, não só quando é criança. Quando é criança talvez seja mais, mas e conforme o tempo vai passando, claro, né, a própria pessoa vai fazendo as escolhas dela. Mas quando acontece algo como, por exemplo, um acidente, né, e a pessoa sofre uma enfermidade e perde, né, funcionalidade, então esse sentimento acontece também, né, e agora? Como é que vai ser a partir de agora, né? E por isso esse processo, né, como eu disse, de luto, de aceitação e de pensar em novas possibilidades. Então, esse mundo, como eu disse, né, ele desmorona, mas ele precisa ser reconstruído e ele pode ser reconstruído. Isso é o mais importante, né? Não é porque algo assim saiu diferente do que se imaginava, que não existe outra possibilidade de funcionar, que não existe outra possibilidade, né, de refazer esse mundo e
muitas e muitas vezes, né, ele acaba saindo muito mais bonito, muito mais complexo, muito mais, assim, muito mais incrível do que aquele primeiro, né, que tinha sido construído. Olá, Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Então, a partir do momento em que, né, esse processo de aceitação ele acontece, né, os pais assim, se mobilizam, né, a família se mobiliza para ajudar essa pessoa, então aí o processo começa, né? Então, vai procurar ajuda, precisa de terapia? Então vamos procurar terapias, né? No caso de crianças, quanto mais cedo se começa, mais cedo você consegue ter resultados positivos. Então, seja qual for a doença, ou a deficiência, ou a dificuldade, procurar estimular a criança ou a pessoa para que ela tenha autonomia, né? Isso é uma coisa muito importante. O que significa isso, né? Ter autonomia é fazer com que a criança ou a pessoa faça coisa por ela mesma, né? Coisas simples, de acordo com, né, a dificuldade ou com a possibilidade. Sempre é importante ter esse respeito, né? Não adianta você querer que hoje ele não faz atividade nenhuma, daí amanhã você quer que ele faça todas. Não, hoje ele não faz nenhuma, amanhã ele vai fazer uma, aí você vai, né, reforçando até ele fazer bem e ele fazer sozinho e ele entender como é que se faz e por que se faz, né? Então, é importante se vestir, ok. Ele tem que entender isso, né? Então, a criança vai passando por um treinamento que acontece dentro de casa e que pode ser reforçado através de terapias, né? Com um fisioterapeuta, com um terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, com um psicopedagogo, com um psicólogo. Que mais que a gente tem? A gente tem muitas possibilidades, né? Para ir trabalhando todas as dificuldades que a criança ou que a pessoa tem, né? E então é importante que a família consiga passar isso, que a família, né, procure assim os recursos que são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança ou dessa pessoa, né? Então, só que como eu disse, né, isso é uma coisa que eu vou reforçar bastante porque é muito importante. Alguns acabam esquecendo, né, que para a gente poder ajudar alguém, a gente precisa estar bem, né? Claro, às vezes é difícil, sim, é pesado, sim, mas por isso que os pais precisam procurar ajuda, né, para que eles não precisem vivenciar todas essas questões sozinhos. Porque sozinho às vezes fica realmente complicado da gente saber qual é a melhor forma, como é que eu posso ajudar, né? Ou como é que eu tenho que fazer para que seja bom para a pessoa, para a criança, né? Que ela se sinta confortável, que ela se sinta capaz. E isso impacta diretamente na questão da autoestima da criança ou da pessoa, né? E isso faz com que cada vez que ela conquista algo, ela se sente mais forte, ela se sente mais útil, ela se sente mais capaz, e isso impacta, né, assim, para que ela se sinta motivada para realizar outras questões. Isso é do ser humano. Quando a gente consegue realizar algo e a gente tem um reforço positivo, alguém nos elogia, ou você se sente bem por ter realizado algo, então a tendência é que você continue se esforçando para conseguir novas coisas e aí ter um novo reconhecimento ou se sinta, né, cada vez melhor. Por isso que o mais importante assim, essas são, né, orientações diretamente para os pais, é de incentivar ao máximo essa pessoa e valorizar o que ela consegue fazer. Muitas vezes, por conta da situação, né, eu entendo que é bastante difícil, né? Por isso que os pais precisam falar sobre o que estão sentindo, colocar para fora mesmo, né? Sem problema, sem medos, porque é assim que a gente consegue resolver, né, o nó que tá aqui dentro. Então, quando
assim, os pais têm, né, resolvem isso, tem tudo isso e conseguem fazer com que o filho ou a criança ou a pessoa ela se sinta acolhida, né, que ela se sinta motivada, né? Então tudo funciona melhor, né? Se os pais às vezes não conseguem, né, assim, trabalhar esses sentimentos e carregam uma série de medos, de insegurança, de nossa, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será, né? Esses ses, né? Isso pode atrapalhar, né, na sua atuação para desenvolver e para auxiliar essa criança, né, a se desenvolver da forma mais plena possível, né? E também acaba trazendo outros sentimentos ruins, então vira uma cadeia, né? Eu não me sinto bem com isso, então eu crio, assim, de uma forma até inconsciente, mas que acaba ganhando uma força, um poder, de valorizar o que a criança ou que a pessoa não consegue, né? Valorizar o negativo. Então, não, isso daqui eu acho que eu não vou tentar porque eu acho que ele não consegue. Isso daqui, não, isso daqui eu não vou nem ver porque acho que não dá, né? E nesse sentido, o mais importante é que você, enquanto pai, enquanto mãe, né, ou família ou irmão de alguém que tenha, né, uma dificuldade, valorize o que ele consegue, né? Porque a maioria das crianças ou das pessoas com quem eu já tive, né, contato, que eu já fiz atendimento, ou que eu observei, para mim ficava muito claro que a criança, principalmente, quando ela era um pouquinho maiorzinha, de 9, 10 anos, ela sabia que ela era diferente, né, que tinha algumas coisas que os amiguinhos estavam fazendo e ela não conseguia fazer. Então, nesse sentido, o papel da família é fundamental para estimular essa criança no que ela consegue, porque todos nós temos limitações, né? Algumas pessoas são ótimas na área de matemática, outras pessoas são ótimas em português e outras pessoas são bons nas duas, né? Mas todos nós temos coisas que nós não conseguimos fazer. Mas qual é o nosso padrão de comportamento? É nos esforçar para o que a gente consegue. Porque assim a gente, né, tem os resultados positivos e aí vem o reforço positivo também das pessoas que estão ao nosso redor. Então, né, no caso de uma criança, de uma pessoa que tem, né, uma necessidade especial, o mais importante é isso, é você valorizar o que ele consegue fazer e aí incentivar, acreditar que é realmente e buscar, né, o que ela pode fazer, quais são as possibilidades e investir nisso, né? Pode ser um pouco mais trabalhoso? Sim, mas eu acredito que todas as pessoas que estão aqui e que são pais, que têm filhos, independente de ter ou não uma dificuldade, educação de filhos é algo trabalhoso, porque são muitas preocupações. Então você se preocupa com a saúde, você se preocupa com a educação, você se preocupa com o lazer, né, com a questão emocional, com a questão do futuro. Então são muitas áreas, né, que os pais têm de preocupação natural no processo de educação dos filhos, né? Então, a questão de ter ou não uma dificuldade, ele não pode ser vista, né? Ou ele pelo menos não deveria ser visto como algo que, assim, não existe possibilidade, né? Então a criança foi diagnosticada com autismo, a vida dela acabou ali, né? Ela não vai conseguir nada, ela vai ser dependente para sempre. Isso não é verdade, né? Existem inúmeros casos de pessoas que têm características autísticas, mas que conseguem, né, ter uma vida do que a gente chama normal, que para mim é mais essa questão de ter autonomia, da pessoa conseguir desenvolver as atividades da vida diária, né? Consegue se comunicar, pode ser um pouco mais introvertido ou ter um pouco de dificuldade de fazer amizades, mas isso não significa que ele se isole ou que ele não consegue.
Claro, né, algumas pessoas podem perguntar, Juliana, mas e aqueles casos mais severos, mais graves, né, com uma deficiência intelectual muito grande? Sim, existem pessoas, né, existem casos que realmente são muito severos, pessoas, né, casos de paralisia cerebral ou, né, de alguns outros transtornos que realmente a pessoa tem muitas limitações, né? A criança nasce muito comprometida e realmente demanda, né, de um cuidado, né, mais próximo, ou realmente, né, de uma relação de dependência muito grande para se alimentar, né, para as atividades da vida diária. Mas mesmo nesses casos, né, eu acredito que o essencial é que os pais realmente procurem ajuda. Né? Se não conseguir, né, ou por conta dos comprometimentos que a pessoa tenha acesso à terapia, mas eu acredito que sempre existe, como eu disse, a possibilidade, seja uma fisioterapia, ou seja, né, uma questão de fono para desenvolver comunicação alternativa, enfim. O importante é tentar, né? E não simplesmente, então acho que não dá, é melhor não, enfim, com medo da frustração, porque isso acontece, eu não vou tentar porque vai que não funciona, né? Mas se não tentar, não tem como saber se vai dar certo ou não, né? E nesse sentido, né, que, né, assim, a orientação é que os pais realmente procurem por ajuda profissional, procurem por terapia para poder trabalhar esses sentimentos, né? Essas muitas coisas que você pode sentir por conta dessa circunstância, dessa situação, né? E para que você realmente estabeleça um relacionamento, né, mais saudável possível, emocionalmente falando, com essa criança, né, com esse filho, que, assim, nesse momento até pode gerar, assim, um conflito de emoções. Eu tô feliz, eu tava feliz, mas agora não sei se eu tô feliz, né, e isso pode, como eu falei, gerar culpa, né, nossa, como é que eu não tô feliz com o nascimento do meu filho, né, mas somos todos seres humanos, e é por isso que precisa procurar ajuda, para poder, né, com um profissional, principalmente da área de psicologia, para organizar todos esses sentimentos, né? Para fazer com que a relação seja mais tranquila, para auxiliar e acompanhar, né, nesse processo de luto e de aceitação dessa criança, dessa nova vida, que traz, né, uma série de desafios. Eu sei o quanto desafiador né? Assim, eu posso dizer pela minha experiência de acompanhar, né, durante toda essa minha experiência, tanto no Brasil, que eu trabalhava, né, nessa área, quanto aqui no Japão, né, e no Brasil talvez um pouco mais fácil por conta de ter no local onde eu atuava era de uma equipe multidisciplinar, então nós tínhamos vários profissionais. Aqui no Japão existe também essa dificuldade, né, às vezes de encontrar profissionais para que possa fazer uma avaliação adequada da criança, para que possa fazer um direcionamento correto, mas existem sim possibilidades, mesmo aqui no Japão, né, então o pessoal do portal colocou a minha página no Facebook, né, psicóloga Juliana Nakazaki. Então, se alguém, né, que estiver assistindo e compartilhar, né, essa live, tiver alguma dúvida com relação a isso, quiser mandar alguma mensagem inbox, pode me mandar que eu respondo, né? Depois respondo também todos os comentários. Mas é nesse sentido, né, de trazer essa reflexão, né, a live de hoje eu penso que é nesse sentido, né, para fazer com que os pais ou as famílias que vivem essa circunstância, né, de ter uma criança especial, de ter um filho
com necessidades especiais, independente se ele se nasceu assim ou se é uma condição que foi adquirida, né, em alguma circunstância da vida, que não se sintam sozinhos, né, e que realmente possam procurar ajuda para poder ter essa orientação, né. Deixa eu ver o que a Viviane está dizendo aqui. Né, realmente, né, Viviane, essa desconstrução, né, que é um processo, como eu disse, que acredito que todos os pais passem, né, porque essas idealizações que nós fazemos, elas partem do nosso conteúdo, né, então das experiências que nós tivemos com os nossos pais, com os nossos irmãos, então por conta disso, a gente faz essa idealização, né? Então, eu acho que vai ser assim, eu quero que ele seja isso, porque se for menino vai ser isso, se for menina vou colocar no balé, vou colocar isso, se for menina vou colocar no karatê, no judô, na natação. Então a gente começa a criar esse monte de circunstâncias para esse bebê que ainda nem nasceu, como eu disse, né? E aí se existe, né, uma ruptura, né, uma quebra desse sonho, né, dessas expectativas no meio do caminho, é realmente, como a Viviane comentou, é muita mudança. Então você tem que desconstruir tudo aquilo para poder colocar algo novo no lugar. Mas como eu disse, eu, né, quero enfatizar assim que é possível, com ajuda, né, porque é fundamental buscar ajuda, é possível a gente ir construindo e realmente sentir a mesma satisfação, né, que qualquer outro pai possa sentir quando o filho conquista coisas. Pode ser que seu filho conquiste coisas diferentes, mas isso não significa que elas valham menos. Muito pelo contrário, né? A gente se sente muito orgulhoso, a gente se sente muito feliz quando você percebe que às vezes você que estava duvidando, né, da capacidade, e aí a criança vai lá e te mostra que não, que existe sim a possibilidade dela te surpreender. Eu acho que esse é o maior recado, né, que eu gostaria de deixar para os pais. Observe o seu filho, busque ajuda para lidar com os seus sentimentos, as suas emoções, incentive, acredite, né, nessa criança ou nessa pessoa, e deixa ela te surpreender, né, porque realmente né, eu tenho muita gratidão e tenho fico muito feliz de poder ter ouvido, né, ter assim, inúmeras experiências e ter vivenciado tantas outras, né, desses pequenos encantamentos, né, que realmente são fundamentais, né, para que você se sinta mais motivado de incentivar, né, tudo que o comportamento a gente precisa desses reforços, né, então você faz uma coisa boa e você recebe um reforço positivo e você tem a tendência de fazer a coisa, né, outra coisa melhor. Então, no caso das crianças, né, e das pessoas com necessidades especiais, é exatamente assim, que é assim para todo mundo, né? Então, deixa eu só responder aqui a Roseli, boa noite. TDAH e autismo leve. Bom, TDAH, né, se alguém, para quem não sabe ou nunca ouviu falar, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um nome bem comprido, né, que tem algumas variações também, né, tem pessoas que são mais desatentas, mais hiperativas, e tem o que a gente chama de transtorno misto, né, que tem a desatenção e tem a hiperatividade também, né, mas da mesma forma, né, Roseli, mesmo com a questão do autismo, né, num grau leve, o mais importante é você estimular, né, com a ajuda de profissionais, as habilidades que ele tem, que a criança tem, então se ele é muito bom, por exemplo, na parte de artes ou na parte de esportes, ela tem que ir na escola, tem que dar conta do conteúdo de uma forma geral, mas observar no que a criança se desenvolve melhor, no que ela, assim,
o que ela mais gosta, né? O que ela tem melhor resultado, o que ela se sente mais confortável, e aí investir, né? Investir para que ele consiga ter, como eu disse, esse impacto positivo na autoestima. Então, ok, tem coisas que eu não consigo fazer muito bem, mas tem coisas que eu consigo fazer muito bem, né? Tem coisas que eu não sou tão bom, mas tem coisas em que eu sou ótimo, que eu sou excelente, né? Então, sempre buscar esse equilíbrio para que, né, exista um impacto positivo no emocional da criança. Então, você questionou se a criança com autismo é considerado especial, né? Sim, né? É uma necessidade especial, porque ele tem, o autista, ele tem uma questão de percepção do mundo diferenciada. Então, muitas vezes, as técnicas ou a didática de ensino, ela acaba não contemplando, né? Ele não chega a informação de uma forma correta, então ele precisa, né? Ou seria o mais indicado é que ele tivesse um acompanhamento terapêutico além da escola, né? E aí, né? Se for numa escola regular, que ele tenha esse acompanhamento para poder assimilar as informações da melhor maneira para ele, né? Então, o terapeuta, quando a gente faz o trabalho individualizado, ele é personalizado, né? Então, para aquela criança funciona assim, para aquela pessoa funciona assado. Então, a gente vai fazendo, né? Enquanto terapeutas, a gente tem essa possibilidade de ser algo personalizado, né? Que para alguns casos, principalmente no caso de autismo, acaba sendo o mais indicado. Eu acredito que para todas as necessidades especiais, porque cada um acaba manifestando, né, os sintomas da doença ou da condição de uma forma muito particular, né? Então, nem tudo que funciona para você pode pegar, né, 2 autistas com o mesmo grau, mas cada um vai responder aos estímulos de uma forma diferente, né? Então, eu acho que o mais indicado é isso, né? É buscar ajuda profissional. Às vezes é necessário uma escola especial por conta dos profissionais saberem, né, lidar com essas questões, né, que são mais particulares para quem tem, né, uma necessidade especial, ok? Então, Zan, muito obrigada pela participação. Deixa eu ver se eu pulei algum outro comentário, alguma outra pergunta. Acho que não, né? Bom, então, né, vamos finalizando. A Márcia tá dizendo que o filho dela tem TDAH e quando se sente pressionado ele chora. Bom, como eu disse, cada um vai responder de uma forma muito diferente, né, Márcia? Então, o mais importante é que vocês consigam ir trabalhando com ele essa questão do controle emocional, né? De fazer com que ele realmente acredite nele mesmo, que ele se sinta mais confiante e que use, né, exemplos do próprio dia a dia da casa de vocês, né, de falar, olha, a mamãe acha difícil fazer tal coisa, né, mas eu me esforço, e aí se eu não consigo eu peço ajuda, né, pro papai. O papai também tem dificuldade de fazer isso, porque como eu disse, todos nós temos, né? Então, trazer para a realidade da criança, para a dinâmica familiar, que todos temos as nossas limitações, talvez faça com que ele se sinta mais tranquilo, né? E fazer com que ele expresse os sentimentos dele. E aí, nesse sentido, sim, talvez seja importante que ele faça, né, um acompanhamento terapêutico com uma psicóloga infantil que vai conseguir também ir trabalhando esses conteúdos emocionais com a criança. Eu não sei a idade que tem o seu filho, né? Se ele é criança, eu tô falando criança porque é meu dia a dia, mas pode ser que ele seja adulto também, né? E mesmo assim tenha esse comportamento. Então é importante isso, né? Os pais observarem quais são os comportamentos da criança, em que momento ele se sente confortável, em que momento ele se sente acuado, que ele se isso é bastante importante para você poder também orientar e direcionar, né? Então acho que essa é a orientação que eu faço, né? De acolher essa criança, essa pessoa
como eu falei, eu sempre vou falar criança, para fazer com que ele expresse então seus sentimentos, né? E aí, se realmente é algo que de alguma forma prejudica a funcionalidade dele, ou porque ele não consegue às vezes fazer amiguinhos, ou porque existe alguma situação de bullying quando ele chora, né? Procurar ajuda profissional, né? Para poder ter assim orientação da melhor forma de como agir com ele, ok? Bom, deixa eu ver, mais alguma coisa? Ah, de nada, Roseli, fique à vontade. Eu que agradeço pela participação de vocês, né, de vocês todos. Eu fico realmente muito feliz de poder... eu sei que é um assunto muito delicado, né, porque mexe com uma série de coisas, mas como eu disse, acho que é importante falar para que os pais realmente consigam ter orientações e não se sintam tão perdidos, né, não se sintam tão sozinhos quando acontece algo nesse sentido, né, quando existe essa situação de, assim, de ter, né, vivenciar essa realidade, de ter um filho especial e de saber, né, como lidar com essa situação. Então, muito obrigado ao pessoal do Portal Me pela oportunidade. Agradeço muito a participação de todos vocês, né? Então, bom dia para quem está no Brasil, uma ótima noite para quem está aqui no Japão. Compartilhem esse vídeo, né, para essa live, para que outras pessoas também possam tirar suas dúvidas, compartilhar as suas histórias. Que esse é o objetivo, né, que a gente possa levar realmente a melhor informação para o maior número de pessoas. E espero vocês na próxima live. Né, para que a gente possa, se você também tiver uma sugestão de tema que você gostaria de ser trabalhado aqui, de ser tratado, né, coloque as suas sugestões nos comentários. E se tiver, né, como eu disse, uma outra dúvida, é só me mandar uma mensagem através da página do Facebook que eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigado, adorei estar aqui com vocês e até a próxima.